Olá, estamos aqui para refletirmos sobre o sexto dia do livro de Gênesis. O sexto dia encontra-se em Gênesis, capítulo 1, iniciando no verso 24 e finalizando no capítulo 2, verso 1. Tenha calma, porque nós estamos refletindo dia a dia. Após esta aula, teremos mais uma, que é do sétimo dia, então concluiremos toda a criação de Deus, inclusive o seu descanso. E o que significa, literalmente, no livro de Gênesis, o descanso de Deus. Vamos para aquilo ao qual nos propusemos, que é a reflexão sobre o sexto dia. Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, verso 25, Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Verso 29. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. 2, verso 1. Assim fora acabado os céus e a terra, com todo o seu exército. A narrativa de Gênesis declara que as plantas e os animais foram criados por Deus e receberam a comissão de se reproduzirem segundo a sua espécie. Finalmente, o ser humano recebeu a ordem de se multiplicar e crescer, conforme a ordem previamente estabelecida.
A diferença do ser humano para os outros animais consistiu em que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sobre esta imagem e semelhança de Deus, teremos uma aula específica para refletirmos sobre este conceito. Lembrando que as Escrituras não definem, portanto, vamos analisar na aula específica sobre o que significa esse conceito de imagem e semelhança de Deus. Por que nós temos que refletir sobre isso? Porque observamos que aqui é uma figura de linguagem. Por quê? Porque nós entendemos nas Escrituras que Deus é Espírito. É esta a informação que temos nas Escrituras. Não podemos esquecer que estamos trabalhando com a revelação progressiva de Deus. E aqui estamos no capítulo 1 de Gênesis, onde aqui está Deus está formando o primeiro ser humano, Adão e Eva, ambos é que torna a humanidade perfeita, homem e mulher, macho e fêmea, porque aqui na criação há um objetivo, que é a procriação. Então, neste contexto inteiro, quando chegamos lá no Evangelho de João, nós vamos entender, ele vai afirmar que Deus é Espírito. E agora nós temos também que resolver uma problemática. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, ele não tem uma aparência humana. Portanto, o que significa imagem? O que é semelhança? Imagem e semelhança de um ser que é espiritual? Deus, ou melhor, que é espírito, Deus. Se ele é espírito, como eu olho para um ser material, terreno, e digo que ele tem a aparência de um ser que é espírito? Então aguarde a aula oportuna para analisarmos, estudarmos juntos este conceito de imagem e espírito, e não uma definição, porque nós jamais podemos definir aquilo que nem Deus deu a definição para o seu servo, os profetas. Mas temos, entendendo o conceito, iremos compreender melhor essa frase. Observe que o verso 22, precisa agora consultar o verso 22 de Gênesis capítulo 1. Observe que o verso 22 retoma o conceito de criar, do verso 1, criou Deus céus e terra. Esse jogo de palavra que Moisés utiliza, ou seja, bará, criar, e barar, abençoar, é o que mantém a unidade entre o que será dito a partir do verso 24 e o que foi dito anteriormente. Lembrando que a revelação de Deus é uma revelação progressiva, então Deus está aqui de forma consecutiva, dando a sua revelação, no caso, a Adão. Portanto, nós não podemos tirar os versos do contexto para fazermos uma análise. Por isso que estamos pegando cada dia que aparece em Gênesis e tentando o máximo possível analisar de forma célere cada dia da semana para que tenha um sentido, coesão e coerência. Se não bastasse, além de analisarmos cada dia, estamos sempre vinculando o dia em estudo dos dias anteriores. E de vez em quando é necessário dar um relance, ou seja, fazer algumas provocações para aquilo que ainda virá. E nisso que ainda virá, nós não desenvolvemos o tema porque será desenvolvido dentro da aula específica. Observemos. Bará, criar. Sendo Deus o sujeito deste verbo. Só Deus cria. Exceto Deus, ninguém mais cumpre esse verbo criar no contexto de trazer à existência algo que não há. É usado para sua ação criadora de céus e terra. Gênesis 1, a humanidade. Gênesis 1, 27. O exército celestial. Isaías 40, 26. Os confins da terra.
Isaías 40, 28. Novos céus e nova terra. Isaías 65, 17. Você pode perguntar, tem alguma coisa a ver com Apocalipse? Sim, também tem. Porém, nosso foco ainda estamos em Gênesis, Antigo Testamento. Evito o máximo a gente entrar agora no Novo Testamento, mas sim, também tem a ver com Apocalipse, capítulos 21 e 22. E barar, abençoar. Este verbo é derivado do substantivo joelho, ou seja, um substantivo vai dar origem a um verbo. São esses detalhes que nós precisamos estar sempre atento, porque isso amplia, dilata o nosso entendimento, a nossa cognição bíblica. Transmitindo a ideia de ajoelhar-se. Não pegue apenas a ideia da palavra abençoar, mas o conceito de abençoar, o conceito por trás da palavra. A grafia abençoar, ou seja, a escrita, o signo, que é a letra, a marca, abençoar, é de suma importância, tanto a palavra quanto a essência da palavra, o que está por trás dela. Transmitindo a ideia de ajoelhar-se, o dobrar do joelho durante a bênção. O verbo é usado quando se bendiz Deus. Então, com essas informações, você deve, quando julgar necessário, pausar o vídeo, abrir sua Bíblia e reler o versículo que nós estamos analisando, para que você observe, contemple a grandeza destas palavras. A expressão alma vivente foi usada para os animais, mas também pode designar outros seres vivos, inclusive pessoas, dependendo do contexto. Ela foi empregada para descrever o ser humano, que a Bíblia vai trazer como homem, criado por Deus. Depois vai dizer, homem e mulher os fez. O ser humano, criado por Deus, em Gênesis 2, 7. Os termos animais domésticos, répteis e bestas feras, essas três amplas categorias descritas indicam, como nos versículos 11 e 20, que Deus criou todas as coisas. Ou seja, todo tipo de animal, seja ele doméstico, répteis ou bestas feras, ou seja, toda essa cadeia que o homem consegue definir foi criado por Deus. Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas. Deus viu que isso era bom. É a sexta vez que esta expressão é usada. Que expressão? Bom. Tov. Fica aqui, eu estou dizendo onde aparece anteriormente. Ou seja, Gênesis 1:4 vai dizer que isso era bom. 1:10, 1:12, 1:18, 1:21 e agora vai ser repetido aqui no verso 25. Tudo o que Deus fez era bom. O que isso significa? O que é bom? A palavra bom é a tradução do hebraico tov. Lembrando que tov, bom, aqui no livro de Gênesis, não é apenas bom, no sentido que nós estamos acostumados com a palavra bom, algo que dá sabor. Bom aqui tem a ver com ausência do mal. Ou seja, era perfeito. Era Deus em todas as coisas. Era Tov. Tov. Procure um dicionário bíblico e pesquise essa palavra Tov, hebraico-português, e esmiúce. Faça uma análise dessa palavra. Depois que você ampliar o seu entendimento sobre o que é Tov, volte para o texto de Gênesis e leia com todas aquelas informações, com toda aquela bagagem sobre o que é Tov na Bíblia Sagrada, em especial Antigo Testamento. Aqui em Gênesis, o conceito do bem se vincula indissoluvelmente com a fé pessoal em Deus.
uma ideia do bem, desvinculado do conceito de Deus como sendo pessoal, comparável com as ideias do pensamento grego, é inconcebível. Ou seja, é indissolúvel esse conceito de que Deus é a origem do Tov. Sem Deus não há Tov. Os gregos vão fazer uma separação sobre esse conceito. Por isso que diz que esse conceito desvinculado, conceito grego, é estranho às escrituras sagradas. E por que, de novo, estamos falando dos gregos? Porque toda a informação bíblica que ocupa o nosso mundo, de todas as épocas, é o conceito grego e não o conceito judaico-cristão. E a palavra de Deus, quando fala exatamente isso, mas está em latim. O latim pegou diversas palavras dos gregos e o mundo grego foi o que ocupou todo o espaço acadêmico, todo o espaço intelectual. Então nós precisamos voltar à origem. E nosso papel aqui do THI é isso, é despertar em você a necessidade de voltar para a palavra de Deus que deu origem a esses conceitos gregos. Ou seja, nós nos deparamos muito com o conceito do logos, da palavra, do verbo, que aparece lá em João. Porém, o logos é uma palavra grega que ocupou as cátedras acadêmicas. Todavia, no hebraico, no Antigo Testamento, nós temos Davá, a palavra. Então, aquele logos é o Davá dos judeus. Ou seja, é a palavra que os judeus utilizam, que Deus se revelou. Então, é necessário saber aquilo que aparece no grego, que é o que ocupou o mundo acadêmico, e essa palavra, qual é a palavra que foi traduzida, essa palavra da Septuaginta, que veio da sua origem, da sua etimologia. E é essa origem que gera a tradução para a Septuaginta, que por sua vez passa para o Novo Testamento, que por sua vez ocupa o mundo acadêmico, que nós temos que conhecer, voltar às origens. O bem sempre é uma dádiva da parte de Deus. E, como tal, está fora do controle do homem, do ser humano, na sua própria força. O ser humano não pode e não tem como produzir algo bom, porque esse bom que o homem produz é originário de Deus. Se você está em Deus, se você está em Cristo, então você vai ter algo de bom, mas porque você herda dele. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, aquele que não estiver em mim. Então, ou seja, a videira é que vai sugar toda a proteína da terra, vai passar pelo seu tronco e vai gerar frutos suculentos. Nós somos esse fruto e só vamos produzir frutos dignos se estiver enxertado na videira verdadeira. Ou seja, não há nada de bom, de Tov em nós, mas Deus é a fonte dessa origem. É importante não perdermos este foco. Por quê? Porque depois, após o pecado, haverá uma inversão de valores, de buscar o Tov, de buscar o bom, de buscar o bem. E aí a pessoa passa a buscar algo que está em Deus e esquece de buscar Deus. E Deus é que tem todas as coisas. Tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos está em Deus. Então, se você busca as bênçãos e esquece o abençoador, você terá grande dificuldade de se encontrar. Você terá grande dificuldade de aceitar a graça de Deus, a justiça de Deus. Este reconhecimento se desenvolve ainda mais dentro da antiga aliança, no decurso de um aprofundamento do relacionamento de pessoas e indivíduos com Deus.
Cito como exemplo o Salmo 34:10, 84:11 e o 23, verso 6. Vai falar de um relacionamento. Lembrando que aqui em Gênesis, Deus está criando o casal, os primeiros seres humanos, macho e fêmea, Adão e Eva, para eles se relacionarem um com o outro e com Deus. Então, a vida na Terra é uma vida de relação, de relacionamento, de intimidade, de amizade. Mas o pecado nos faz com que a gente se afaste cada vez mais e mais daquele que tem todas as coisas, daquele que é Tov por sua natureza. Tudo que precisamos está nele, está em Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Tov, ou seja, bom, ficou sendo a designação regular do caráter ou das ações de Deus. Tudo que Deus faz é Tov. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz não tem o dedinho do mal. É bom porque emana dele. Tudo foi criado por ele, para ele. Nele nós estamos. Então não busque as bênçãos. Busque o abençoador. A Septuaginta traduz Tov nesta conexão quase exclusivamente por To-Agaton, e assim se aproxima do ponto de vista grego-helenístico. Observe que o Tov, que a Bíblia retrata, vai passar para a Septuaginta, a tradução grega dos 70, como To-Agaton. E isso daqui já começa a gerar um certo problema nas cátedras que frequentamos, na formação do pensamento científico, porque já tem um distanciamento do que é Tov e do que é To-Agaton, ou Agathon. Porque aqui nós temos um teta, ou seja, fique atento a esse detalhe, agora pega o dicionário e descubra o que significa bom no contexto do pensamento grego. Como eu disse, já há uma diferença do que é Tov para o que é Tom-Agathon. Só raras vezes a Septuaginta emprega o quase sinônimo Tom-Agathon para kalos. Também é uma outra concepção de bom. Observe que, biblicamente falando, aqui na Antiga Aliança, nós temos uma palavra para bom, Tov. Agora, os gregos já vai ter duas palavras para Tov, para bom, os seus equivalentes. E aí começa a surgir toda uma problemática na sociedade em que vivemos. Porque, biblicamente falando, há palavra específica para amor. Mas nós conhecemos uma única palavra que diz amor. Aí nós esquecemos. Quando eu estou lendo que essa palavra amor no Novo Testamento é a tradução de qual palavra? Precisamos sempre voltar às origens. Desta forma, Deus, conforme o uso na Septuaginta, fica sendo o bem supremo do homem. E o homem finalmente fica sendo senhor deste bem, no sentido de que adquire o direito a um tratamento bom, na condição de considerar Deus como sendo o seu bem supremo. Feito à imagem de Deus, mexeu com o homem, mexeu com Deus. Deus reina sobre toda a sua criação, o homem é co-regente de Deus. Mexeu com o ser humano, mexeu com o representante de Deus. Mexendo com o representante de Deus, mexe com aquele que ordenou, outorgou poderes para representá-lo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, como foi dito anteriormente, sobre a imagem e semelhança de Deus, teremos uma aula específica sobre isso. Mas não podemos deixar de dar uma prévia aqui, uma vez que está inserido no
contexto em análise, o sexto dia. Este é o ápice da criação, o ponto culminante, ao qual as passagens anteriores nos leva desde o começo. Ou seja, Deus criou céus e terra. A terra era sem forma e vazia. Ou seja, imprópria para a habitação de animais, de plantas, do ser humano. Então Deus vai criando um local para ser morada do ser humano. E ele vai exercer toda a atividade, toda a autonomia aqui. Dominai. Essa é a essência. Então, ou seja, Deus não fez o inferno para o ser humano, bem como não fez os céus para o ser humano. Ao ser humano, Deus deu ou fez a terra para habitar. Agora, sendo homem, corpo, alma e espírito, quando a matéria definhar por causa do pecado, volta o pó, volta à terra que o deu. O que acontece com a parte material do ser humano? Há dois locais que a Bíblia vai desenvolver para passar a eternidade. Um chamado céu, outro chamado inferno. Aí daí virão várias teorias dizendo que um é eterno, o outro é um eterno que não é eterno, é temporário, que é o inferno. Que Deus é amor, só que esquece que Deus sim é amor, mas ele também é justiça. Assim como ele não fez o céu para você morar, nem para mim, ele fez o céu. O céu é a habitação de Deus, é casa de Deus, mas também é chamado casa do Pai. Então os filhos morarão eternamente na casa do Pai. Então, se Deus é o nosso Pai, aqueles que estão em Cristo, que aceitou a graça de Deus, que reconhece que é pecador e morre, o pó volta à terra, o Espírito volta a Deus que o deu. Onde vai habitar? Vai habitar na casa do Pai. Então virá o Senhor Jesus e vai dizer que o diabo é o pai da mentira, aquele que mente, que rouba, que trapaceia, que engana, que permanece fazendo aquilo que o diabo faz, o diabo será lançado no lago de fogo e enxofre. Portanto, se você é filho, se enquadra na concepção espiritual como filho do diabo, onde você passará a eternidade? Na casa do Pai. Quem é o seu Pai? Onde você pretende passar a eternidade? Lembrando que, enquanto houver fôlego de vida em você, em seus pulmões, você poderá decidir onde passará a eternidade. Do ponto de vista das Escrituras, não há nada mais grandioso do que a criação do homem. Ou seja, não o homem, o macho da espécie, mas a criação do ser humano. Macho e fêmea, homem e mulher. Único ser que Deus fez à sua imagem e semelhança para refletir a sua glória. Olha aqui, ó, refletir. Fique atento. O que significa refletir? Nós não temos. Um espelho reflete algo que bate nele, que é direcionado ao espelho. Então nós refletimos a glória de Deus. Não temos glória. Deus tem. E o espelho reflete a glória daquilo que é direcionado ao espelho. Façamos o homem. A sentença é imperativa e enfatiza a majestade daquele que fala. Façamos. Não pediu permissão, ele é o eterno, ele é o criador de todas as coisas. Ele é anterior a tudo que você pode imaginar. Além disso, o uso do verbo conjugado na primeira pessoa do plural abre caminho para a posterior compreensão do plural majestático, que depois vamos entender que é um ser trino ou triuno. Logo, façamos se refere unicamente a Deus e não aos anjos que estão junto dele. Porque o homem foi feito exclusivamente à imagem e semelhança do seu Criador, e não à imagem de outros seres. Quanto a esse tópico, vamos desenvolver no nosso encontro, que ocorre no Telegram, sobre esse concílio, com quem Deus está falando. Vamos desenvolver isso no nosso encontro aqui virtual.
Então, por enquanto, esse daqui é a base para não nos perdermos e no nosso encontro vamos estar trabalhando com este concílio. Com quem Deus está falando? Deus está falando com quem? Com anjos? Com consigo mesmo? Ou há um terceiro tópico? E no fim, você decidirá com quem Deus está falando de acordo com a bagagem que nós vamos estar recebendo, trocando as experiências aqui no nosso THI, no Telegram. Quanto à expressão a nossa imagem, pergunto, que é a imagem de Deus no homem? E reitero que não vamos desenvolver esse tópico aqui, porque teremos uma aula específica para isso. A visão tradicional é que a imagem de Deus no homem é a imagem moral, a imagem ética e a habilidade intelectual que foram dadas a este. Uma visão mais moderna, baseada na gramática hebraica e no conhecimento do Antigo Oriente, interpreta essa frase como significando façamos o homem como a nossa imagem. A preposição hebraica equivalente o nosso acraseado, a imagem, nessa frase, pode ser traduzida no sentido da conjunção como façamos o homem à nossa imagem ou como a nossa imagem. Nos tempos antigos, o imperador ordenava a colocação de estátuas e bustos dele em pontos remotos do seu império. Ou seja, o imperador tinha uma ampla terra o qual ele dominava. Ele, o imperador, não podia estar constantemente em toda essa região. Então ele mandava fazer, ora, estátuas de bustos dele e mandava colocar em pontos estratégicos para que todo estrangeiro, todo visitante, todas as pessoas que estivessem sobre o seu poderio olhasse para aquele busto da imagem do imperador, da imagem do rei, e falasse, olha, se esse busto está aqui, o imperador está naquele local, no seu reino, então essa imagem é para dizer que o reino dele vem de tal local até aqui. Estes símbolos declaravam que estas áreas estavam sob o seu reinado e poder. De acordo com esta interpretação, Deus colocou a humanidade como símbolo vivo dele próprio na Terra, para representar o seu reino e domínio. Vendo o ser humano na Terra, diz: o Deus está aqui, o Deus dele, porque ele é co-regente com o Criador do universo. Isto se encaixa perfeitamente na ordem que se segue. E domine. Não é o homem que domina, não é a mulher que domina, são ambos, homem e mulher. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Já a expressão conforme a nossa semelhança chama a atenção por tratar-se de uma figura de linguagem. Se Deus é espírito, como diz João no capítulo 4, verso 24, não pode haver imagem e semelhança física de Deus. Nós somos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esta é a razão pela qual Deus nos estima tanto. Esta é a razão pela qual a Bíblia vai dizer que o ser humano, no caso Israel, é a menina dos olhos de Deus. Fomos feitos para refletir sua majestade na terra. A expressão domine ele manifesta o controle do ser humano como regente de Deus na terra. Criou Deus o homem, ou seja, o ser humano. Esta é a terceira vez que o verbo criar é usado em Gênesis capítulo 1. Observe o detalhe.
Mantenha sua Bíblia aberta agora no verso 27 do capítulo 1. Esta é a terceira vez que o verbo criar, bará, é usado em Gênesis capítulo 1. Aparece no verso 1, no verso 21 e agora, aqui, no verso 23. Observe a reiteração, a ênfase que Deus, através de Moisés, dá a este verbo criar, bará. Aqui, só aqui, no verso 27, é usado 3 vezes. Pause o vídeo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, leia o verso 23 pausado. Deguste, leu, se possível, feche os seus olhos e pronuncie de memória o que você acabou de ler no verso 27, dando ênfase, ou melhor, observando o verbo criar que aparece aqui por 3 vezes. Bará aparece aqui. Criar aparece aqui. E observe para cada uma quem é o agente, ou seja, quem cria. Isso é de suma importância para que você, inclusive, faça anotação, risque, sublinhe 3 vezes essa palavra, esses verbos que aparecem aqui no verso 27. Isso é de grande importância, não está aqui à toa. Deus reiterando esse verbo por 3 vezes no único versículo. O termo que designa o primeiro homem, Adão, do hebraico Adam, está associado ao termo que designa a terra vermelha, do hebraico Adamar. Ou seja, há, inclusive, quem diga que Adão era ruivo. E por que Adão era ruivo? Segundo alguns estudiosos, porque a palavra Adamá designa terra vermelha. Portanto, Adão foi feito e a sua epiderme, a sua pele, tinha aparência avermelhada. E não é a primeira vez que vai aparecer esse conceito na Bíblia. Lembra de Edom? Ou seja, ruivo. Então, biblicamente falando, esse conceito não é novo. Mas a Bíblia não diz exatamente a cor da pele de Adão. Portanto, o jogo de palavra Adão e Adamá levou a esse conceito, que não é de todo desprezível. Aqui, a palavra homem é genérica, designa a humanidade como um todo, incluindo o gênero masculino e o sexo feminino, o que pressupõe os dois sexos, macho e fêmea, tanto de animais, como de plantas, como do ser humano. Macho e fêmea, homem e mulher. E é essa criação, essa totalidade, que vai dizer ao final que é muito bom. No início de tudo é Tov, bom. Depois, quando Deus faz homem e mulher, é muito bom. E por que é muito bom? É algo para a gente também pensar, que vamos tratar disso na aula específica. Observe que o homem é feito do pó da terra, do solo. Vamos trabalhar o conceito do que significa pó aqui no texto bíblico de Gênesis. O que significa pó da terra? O que significa que a mulher foi tirada da costela de Adão, da carne de Adão. Observe que o homem e o ser humano, o macho da espécie, ele está mais próximo do solo, da terra. E a mulher já está um grau acima, já não é mais tirada do pó, mas da costela. E o Novo Testamento vai dizer que a mulher é a coroa do homem. E o porquê que é a coroa do homem? A coroa, onde é que se põe uma coroa? Na cabeça. Algumas pessoas pensam que o descobrimento da sexualidade humana de Adão e Eva se deu após eles comerem o fruto proibido no capítulo 3 de Gênesis. Ou seja, algumas pessoas que não têm nenhum respaldo bíblico, especulação total, vai dizer que antes
da serpente tentar Eva e, por sua vez, Adão, eles não tinham relações sexuais. Mas a Bíblia não permite essa interpretação. Inclusive, há quem diga, quem afirme, que o fruto do conhecimento do bem e do mal foi o próprio ato sexual. Não foi nenhum fruto. Foi ele, a serpente despertando nele um apetite sexual. E quando eles têm relações sexuais, então eles passam a conhecer o bem e o mal. Especulação. A Bíblia garante que havia duas árvores. Quem defende essa linha vai dizer que uma árvore era Eva, a outra árvore era Adão. Gente, não. Releia o texto. Releia o texto. O texto é explícito, porque Deus está falando para eles que há duas árvores e aponta para fora deles. Onde estão a árvore? Está vendo? Todas essas árvores comam. Esta não coma. Então, Deus não está dizendo, olhando um para o outro, assim, ó, tá vendo, Adão? Esta é uma árvore, você é uma árvore, essa você pode comer, essa não é nada disso. Então, por favor, visite o texto novamente, releia. Tenha por hábito fazer sempre isso. Então, não tem nada a ver com o ato sexual pós-pecado. Não tem nada a ver com o ato sexual antes do pecado. O contexto bíblico não vai dizer que o sexo surge após o pecado. Então, retomando, visite o texto bíblico, degustando. O que é degustando? Leia palavra por palavra. Não tenha pressa, porque Deus não tem pressa em se revelar a você. A palavra de Deus é apenas um convite para você conhecer o Criador de todas as coisas. É um convite. A palavra de Deus não te faz conhecer a Deus. A palavra de Deus, ela te leva para um relacionamento com Ele. E se relacionando com Ele, Deus, se revela a você. E se revelando a você, então, Ele desvenda os teus olhos para que você possa ver na palavra escrita dele a grandeza desse Deus. Então, se você lê a Bíblia dizendo assim, eu vou ler a Bíblia para conhecer a Deus, acorde, desperta-te, porque ao ler a Bíblia, ela te apresenta um Deus que busca se relacionar com você. E se você buscar se relacionar com Ele, então Ele se apresentará a você e tirar dos teus olhos tudo aquilo que impede que você veja na palavra dele essa grandeza. A grandeza de Deus. No entanto, observamos que as palavras usadas para designar o homem e a mulher indicam que a sexualidade já fazia parte da criação original. Ou seja, a sexualidade não surge pós-pecado, ela faz parte da origem. Homem e mulher os fez. Crescei e multiplicar. Você vai multiplicar pós-pecado? E Provérbio vai trabalhar isso com sacia-te na tua própria cisterna, mas momento oportuno. Temos que ressaltar que a mulher não é retratada nos versículos 26 a 28 como sendo inferior ao homem na história da criação. Eu dei ênfase aqui nos versículos 26 a 28, mas é em todas as escrituras. A Bíblia não oprime a mulher. Biblicamente, a mulher é feita à imagem e semelhança de Deus. Mas deixa para cada tópico, vamos futuramente aqui no THI abrir espaço para perguntas e respostas. Então vocês terão a oportunidade de estar desenvolvendo essas perguntas, trazendo perguntas sobre, mas e esse texto e aquele texto? E com a graça de Deus, iremos pegar os textos que vocês vão trazer para a nossa equipe e vamos contextualizar. Mas já dei a dica, o contexto vai responder você. Tem dúvida? Pega o texto, insira no contexto, ou seja, leia o antes, o durante e o depois, então você saberá o que está ocorrendo. E creio que a sua dúvida já será respondida possivelmente. Deus os abençoou. Aqui vemos, entre aspas, o sorriso de Deus, a ternura do seu prazer. Porque agora, no sexto dia, os últimos seres a ser criados são os administradores da casa que Deus criou para chamar morada do ser humano, a
terra. Então Deus prepara, antes desse momento, alimentos, animais que após o dilúvio será incluído no cardápio como alimento, e não só ser vegetarianos, mas aí também um outro contexto, vamos ver logo mais, agora aqui nessa aula. O verbo sujeitar, observe o que nós estamos fazendo aqui na nossa reflexão. Estamos esmiuçando cada palavra. Façamos. Quem vai fazer? Com quem Deus está falando? Homem e mulher. Aí vai dizer, Deus criou homem. Que tipo de homem? O macho da espécie, homem e mulher. E disse-lhe, ou seja, Deus disse para eles, para o homem e para a mulher, crescei, multiplicai, sujeitai. Então nós estamos fazendo isso. Aqui o nosso papel aqui é ensinar você a estudar a Bíblia, para que você, juntinho com Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possam andar neste mundo sendo você uma pessoa cultica. Literalmente, você sendo o culto de Deus na terra. Então, nós não precisamos, não é que nós não temos... Gente, eu não estou abolindo igreja, nada disso. Estou dizendo que nós, na revelação progressiva de Deus, nós somos morada de Deus. Nós somos, devemos ser algo cultico. A minha vida é um culto. Cultico nesse sentido. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, tem que ser algo para enaltecer a Deus, exaltar a Deus. Seja o vosso sentar, o vosso falar. Então a minha vida tem que ser uma vida cultica. E não cultuar a Deus somente no local que chamamos de igreja, no templo. A minha vida é um templo. A minha vida é um santuário. E você está vendo tudo isso que eu estou falando aqui de forma assim, solta, aqui no texto, mas talvez você ainda não tenha observado isso. Deus fez o homem e a mulher. Deus faz o ser humano para se relacionar com ele. Aqui ainda não é possível verificar isso, porque a gente vai ver isso lá no capítulo 2. Então Deus cria o homem para se relacionar com ele, para ter intimidade com ele. Deus tem prazer na companhia do homem. O homem tem prazer, eu digo tem porque ainda não houve o pecado, tem prazer na companhia de Deus, tem prazer em estar com Deus. O Éden, o jardim, no Éden, o jardim é o local onde Deus se manifesta. Onde Deus se manifesta hoje? Eu garanto para você, não é no local que chamamos igreja. O Senhor Jesus, quando tem uma conversa com uma samaritana, pergunta para ela, onde se adora? Onde se cultua a Deus? Então ela vai dizer, olha, uns dizem que é lá, outros dizem que é aqui. Então vem Jesus e já dá uma quebrada nisso. Fala assim, eis que vos digo que a hora chegará e já chegou. Ó, a hora chegará, futuro, e já chegou nele, na pessoa de Jesus, que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Alguns vão interpretar espírito e verdade como orar em língua, falar em língua, nada disso, por favor. Espírito e verdade, ou seja, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. O verbo sujeitar, e Deus lhe disse, enchei a terra e sujeitai-a, significa submeter à conquista. Esse termo forte é o mesmo usado para denotar conquistas militares. Observe, sujeitar, conquista, porque no capítulo 2, verso 1, Deus já vai trazer uma palavra nova, que é exército. Observe que antes de Deus excluir a palavra e criou Deus o exército, ele já vai dizer sujeitar, ele já vai usando palavras aqui, ó, de conquista, que futuramente vai ser uma palavra militar. E por que Deus já vai antecipando palavras de combate, de guerra? Porque ele é Deus, ele já está no plano dele. Lembra que o verbo vai se fazer carne lá em João, ou seja, praticamente 4.000 anos depois de Abraão. E Deus já está dizendo que o verbo vai se fazer carne. E o Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu antes de Gênesis 1:1, antes da fundação do mundo.
é Deus, somente Deus, tudo para Deus, glória a Deus e nada para nós. Que diminuamos para que Deus cresça na sua própria criação. Este termo forte é o mesmo usado para denotar conquistas militares. Vide Zacarias 9,15. E o modo como Deus lida com ira as nossas injustiças. Observe aqui Malaquias 7,19. Da mesma forma que, em uma guerra, os militares conquistam um território, assim os humanos são ordenados por Deus, em Gênesis, a subjugar a terra e controlá-la. Ou seja, você deve controlá-la, subjugar. Mas de forma, esse subjugar ainda é aos poucos. Por enquanto é domínio sobre os peixes, as aves, sobre toda a criação. Sujeitar não significa destruir nem arruinar, e sim agir como um administrador, um cooperador, que tem amplos poderes para controlar tudo o que Deus planejou. Esse comando para sujeitar e dominar a terra é dado ao homem e à mulher. Cuidado, não é dado apenas um. Deus diz a ele, disse-lhes, dominai, crescei, multiplicai. Disse-lhes ao homem e à mulher, homem domine junto com a mulher, mulher domine junto com o homem. Ambos têm que se unir. E você vai observando esses detalhes que eu estou chamando aqui a sua atenção, entre aspas, para que você observe a revelação progressiva de Deus. E quando você chegar no capítulo 2, isso vai ficando mais claro, esses conceitos que Deus está dando aqui através do seu servo Moisés. Muitos estudiosos sugerem que Adão e Eva eram vegetarianos, porque Deus lhe deu toda a erva que dá semente e toda árvore em que há fruto e que dá semente para mantimento. Ou seja, essas expressões que vos dou de toda a erva, de todo o fruto, leva o conceito de que eles eram vegetarianos. E se não bastasse, após o dilúvio, assim que as águas baixam e Noé sai da arca, Deus vai chegar e vai dizer assim, assim como vos dei de toda a erva, agora, advérbio temporal, agora, daqui para frente, vos dou para mantimento de todos os animais. Ou seja, esse conceito do antes e do depois permite afirmar, mas a Bíblia não diz, mas é possível chegar a esta conclusão de que eles eram vegetarianos antes do pecado. Pós-pecado, pós-dilúvio, eles passam a ser também carnívoros. E a todo animal da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. A implicação aqui é que, talvez, toda a vida animal fosse herbívora no início, ou seja, antes do pecado. Aqui encontramos o sétimo uso da palavra bom, tov. Ou seja, no capítulo 1 de Gênesis, vai aparecer 7 vezes a palavra tov na história da criação. A primeira vez vai ser Gênesis 1:4, verso 10, verso 12, 18, 21, 25 e agora o verso 31. Esta palavra é apenas uma das muitas encontradas em múltiplos de 7 neste texto. E quais são as outras, Oséias? Visite o texto. Aqui ficou a deixa, aí você agora deve degustar, e não apenas ler, mas degustar, palavra por palavra. Vai te chamar a atenção a palavra. Lá embaixo você está lendo, vai chamar de novo. Falou, já li isso aqui lá em cima. Volta lá, marca uma vez, 2 vezes, e assim sucessivamente, até finalizar. Mesmo que o termo céus seja mencionado neste versículo, agora já estamos no capítulo 2, verso 1.
Finalizamos o capítulo 1. Mas porque o capítulo 1 termina no verso 31, nós estamos no 2:1. Você vai entender que vai dizer que houve o sexto dia, porém o capítulo 2, verso 1, vai ser a conclusão de tudo que Deus fez no sexto dia. Motivo pelo qual faz parte aqui do sexto dia na nossa análise. Mesmo que o termo céus seja mencionado neste versículo, o foco principal do primeiro capítulo de Gênesis foi a terra, a superfície terrestre. Aproveito para chamar sua atenção para a palavra exército. O que farei agora é apenas uma provocação. Por que provocação? Para que você possa ser despertado, chacoalhado e que possa desenvolver esse tópico para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta palavra passa desapercebido pela maioria dos leitores. Que palavra? Essa palavra exército, que aparece no capítulo 2, verso 1. E para que você não dê pause no vídeo, já trouxe essa palavra logo abaixo. Olha só. Assim, ou seja, desta forma, desta maneira, assim, e que maneira? Que forma? Da maneira que foi descrita acima, e não da maneira como as pessoas leem e tiram do contexto. Da forma que Moisés descreveu, da forma que Deus criou, revelou a Adão, por sua vez, aos seus filhos. E por sua vez chegou ao servo de Deus, Moisés, que positivou, que escreveu. É desta forma, da forma que está escrito, revelado. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Observe algo muito interessante. Não diz com todo o seu exércitos, no plural, mas todo o seu exército, no singular. Por quê? A palavra exército, no singular, significa toda a criação. Os astros, estrelas, lua, terra, cosmo, buraco negro, fala da criação. Exércitos. Por isso que eu disse que vou chamar aqui a atenção, fazer uma provocação, para que quando você revisitar as escrituras, você possa ficar atento a esse detalhe. Exércitos, no plural, já fala de Deus e mais alguém, inclusive a sua criação. Inclusive os céus, a terra, a lua, o sol. Vai falar do homem batalhando, dos seres angelicais batalhando. Agora fala de uma batalha cósmica envolvendo toda a criação, nos céus e na terra. Mas a primeira vez que essa palavra aparece, exército, aparece no singular. E na revelação progressiva, Deus vai incluir aqui um plural, exércitos, que aos poucos Deus vai mantendo a originalidade da palavra que aparece aqui primeiro e vai dando uma nova conotação, novo significado ao que virá depois. Mas aqui, como ainda tudo é tov, tudo é bom, não há o porquê de usar uma palavra que vai designar guerras, batalhas espirituais, batalhas naturais, mas apenas o conceito da criação. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Aqui em Gênesis 2:1, os corpos celestes, inclusive o sol e a lua, são chamados de exército dos céus. Quando se refere a eles, a palavra sempre aparece no singular. Deus criou esse exército pelo seu sopro. Vide Salmo 33, verso 6. E preserva a sua existência. Isaías 40, 26. Assim sendo, esse exército serve a Deus e o adora em total obediência. Neemias 9:6,
Isaías 45:12. Este exército é identificado como constituído dos ministros de Deus que fazem a vontade divina. Salmo 103:21. Israel é exortado a jamais adorar esse exército. Vide Deuteronômio 4:19. O ser humano, ou seja, o ser humano, porém, tem uma tendência de adorar aqueles objetos criados. Vide 2 Reis 17:16. Quem fizesse Israel se desviar nesse aspecto devia ser morto. Deuteronômio 17, de 2 a 7. Infelizmente, mesmo após a sua divisão do reino, tanto Israel, que ficava ao norte, quanto Judá, ao sul, sucumbiram a essa tentação durante vários períodos. Por exemplo, 2 Reis 17:16 e seguintes, 2 Reis 21:3 e 2 Reis 23, verso 5. Como resultado, as duas nações foram, por fim, devastadas por seus inimigos. Mas vai chegar um dia quando esse exército deixará de existir. Isaías 34, verso 4. Conquanto o título possua conotações militares, aponta diretamente para o domínio de Yahvé sobre o universo todo. Ou seja, observe que extraordinário que está aqui no capítulo 1 de Gênesis. Que Deus vai, ao criar no sexto dia todas as coisas, ele vai chamar de exército. Porque quando Deus, o nosso general, o Senhor dos Exércitos, que vai ser desenvolvido isso lá na frente, por enquanto, eu estou só antecipando alguns textos bíblicos. O Senhor dos Exércitos der uma ordem até a sua própria criação, as coisas inanimadas, como lua, sol e estrelas, obedecerão. Então você vai observar isso quando o Davar de Deus se faz carne, ele vai dizer para este exército: vento, aquieta-te, e o vento irá obedecer. Porque o exército está subordinado ao comandante-mor, ao coronel, ao senhor dos exércitos. Tem alguém acima de tudo isso que é chamado senhor, dono, proprietário. E não importa se é algo animado ou inanimado, com vida ou sem vida em si mesmo, obedece ao comando desse Deus. Ele governa o tempo todo, mas às vezes intervém diretamente para assegurar sua própria vitória e garantir o controle da história, com vistas à salvação do seu povo. Deus tem uma história. Você faz parte dessa história de Deus. Não se desvie dela. Que essa história seja literalmente na sua vida uma constância. Se cair, clame e ele te dará forças para levantar. Não permaneça caído, jamais. Só há um pecado que a Bíblia diz que não pode ser perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não importa o tipo de pecado que você cometeu, não é blasfêmia. Tem perdão. Aceite que a graça de Deus, aceite que você já foi perdoado e perdoada por Deus. E levante-se para a batalha dos últimos dias. Não ceda, não se entregue. Em Amós 4,13, o título está associado à sua ação de criar as montanhas e o vento, e à sua capacidade de controlar a natureza. Amós 5,8 e seguintes, e 9,5 e seguintes. Ele é o Senhor sobre cada força existente. Somente Ele alcança a paz. A Ele podem ser dirigidas as orações. Somente a Ele. Desde Salmo 80, 19. Somente a Ele. Não ore
à criação feita. Não ore às árvores, não ore às montanhas, não ore a nada. Ore ao Senhor deste exército e também ao Senhor dos exércitos, porque, inclusive, a sua criação o serve. Se você lembra quem pode mais, pode menos, se você pode ir ao Senhor dos exércitos, porque você vai aos servos dele. Vá ao Senhor. Este título dá atenção especial ao majestoso esplendor do domínio de Yahvé sobre todas as coisas, inclusive, claro, a esse exército. Vide Salmo 84:1, Isaías 28:5 e seguinte. Chegamos aqui ao final da nossa reflexão sobre o sexto dia. Espero ter despertado em você para revisitar a Bíblia, a palavra do nosso Deus, com um novo olhar, com uma nova perspectiva, porque saiba que a Bíblia ela é cristocêntrica. O centro de toda a Escritura é uma pessoa, o Messias, Jesus Cristo, aquele que nasceu do ventre materno, no ventre de Maria, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e voltará. É ele que a Bíblia trata. Cada livro da Bíblia que você lê fala de uma pessoa. Todas as Escrituras têm como centro uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, o Messias. Agora, antes de encerrarmos esta aula, eu quero fazer algumas provocações. Observe que a Bíblia vai estar tratando que Deus falou. Como que Deus fala? O falar de Deus é igual o que nós estamos habituados? Pronunciar palavras entendíveis? Quando a Bíblia diz que Deus formou, pegou o pó da terra e formou, modulou, moldou, Deus está tocando com as suas mãos? O que eu quero dizer com isso é, fique atento ao que Deus está fazendo na sua palavra. Ele está trazendo uma revelação progressiva e sucessiva. E Deus está, através de Moisés, não só Moisés, eu digo Moisés porque é o objeto aqui de Gênesis, mas se estiver no livro de Josué, através de Josué, dos reis, dos crônicas, dos juízes e assim sucessivamente. Observe que ele vai acrescentando figuras de linguagem que talvez você não esteja habituado. Ou seja, quando ela diz que Deus tocou, que Deus andou, que Deus falou, você sabe o que isso significa? Isso é uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Linguagem humana aplicado a Deus. O que é isso? E como eu aprendo isso? Pegue um livro de gramática de língua portuguesa, observe, não é teologia, língua portuguesa. Abra no índice e procure lá no índice dessa gramática um capítulo que vai dizer assim, ó, figura de linguagem e figura de pensamento. Se deparou com este capítulo? Leia aquele capítulo inteirinho da gramática. Entendeu o conceito? Volta para as escrituras, revisita as escrituras, colocando em prática todas aquelas informações. Observe que eu disse uma gramática de língua portuguesa, o nosso vernáculo. Nós temos apenas o quê? 500 anos de história, vamos dizer assim, que fomos descobertos. E Deus já está revelando na sua palavra algo que o homem vai chamar, o ser humano, os estudiosos vão chamar de figura de linguagem e figura de pensamento. E mesmo antes de ter essa nomenclatura, já existia na palavra do teu Deus, na palavra do meu Deus, porque é uma fonte de informação inesgotável. Então fique atento à figura de linguagem antropomórfica. Outra coisa também que você não pode deixar de observar. A Bíblia vai dizer que Deus vinha na virada da tarde falar com Adão, conversar com Adão.
O que significa conversar com Adão? Pergunta: Adão viu a Deus antes de pecar? Quando a Bíblia diz, usa a figura que Deus vinha falar com Adão e Adão ia de encontro a Deus quando sentia a sua presença. E aí tinha um diálogo com Deus. Ele chegava ao local do encontro para conversar com Deus. Adão, antes de pecar, já viu a Deus? Porque você precisa parar e pensar nisso. Porque você não pode desprezar o texto do Evangelho de João 1,18. Se você disse, sim, Adão viu Deus antes de pecar, Adão conversava com ele olho no olho. E o que é que você vai fazer agora se você acreditou nisso, com o texto do Evangelho de João 1,18? Que ninguém jamais vê a Deus. O que significa ninguém? Adão está incluso nesse ninguém? O que significa, então, o texto de 1 João 4, 1 João, agora já é o Evangelho, as epístolas de João, 1 João 4, de 12 a 21, que ele vai reiterar isso do seu Evangelho, que ninguém jamais viu a Deus. Então, se você afirma que sim, Adão viu, como você vai trabalhar esse texto? Porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela não vai jamais entrar em contradição. Então, ou nós estamos interpretando a Bíblia de forma equivocada, ou a Bíblia está errada. Segundo tópico, a Bíblia não está errada. Conclusão, estamos interpretando a Bíblia de forma equivocada. Então, o texto que nem Adão, antes de pecar, viu a Deus, nem Adão, antes de pecar, viu a Deus. O único ser humano que viu a Deus foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz, eu faço o que vi meu Pai fazer. Portanto, Adão não viu a Deus. E como é que a gente trabalha esses textos, Oséias? Seja bem-vindo ao THI. Nos chame aqui para conversarmos. Temos aulas que vai te dar subsídio, bagagem para isso. Porque aqui no nosso canal no YouTube nós estamos aqui para fazer provocações e tentar ao máximo ampliar o entendimento daqueles que chegam até aqui ao nosso canal. Agora, fazer aí requer fome. Você tem que ter essa fome de querer saber mais, conhecer mais, e nós estamos aqui como um dos braços do Eterno para te dar esse subsídio. Ou seja, Adão viu a Deus antes de pecar? Não, não viu. Porque lá na frente, na revelação progressiva, chegamos no Evangelho de João, vai dizer, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Se é ninguém, Adão está incluso nesse ninguém. Nem Adão viu a Deus antes de pecar. E como é que diz lá no texto de Números 12, verso 8? Cuidado com esses textos. Você não pode sair de um texto com a mente pré-concebida, com as informações já pré-definidas, e ir para o outro texto com o mesmo conceito. O que vai determinar o verdadeiro sentido da palavra é o contexto. Então, lá em Números 12, verso 8, vai dizer que Deus falava com Moisés face a face. Ora, se é face a face, é do lado do face e face. Então, a face de Deus, a face de Moisés. Então, sim, Moisés viu Deus. Ah, mas como é que eu sei que Moisés viu Deus? Olha, veja Êxodo 33, verso de 19 a 23, por exemplo. Lá em Êxodo. Vai dizer que na fenda da rocha ia passar um clarão e Deus viu. O que é aquilo? Era Deus? Não, não era Deus. Era uma teofania. O que é uma teofania? Fica aí sugestão para estudo. Ou seja, as manifestações de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, não significa olho no olho. O significado por trás dessa expressão significa face a face é diretamente com Moisés. Ou seja, Deus para com Moisés não usava de intermediário, não usava de profetas. Deus falava diretamente a Moisés. Falar diretamente a uma pessoa é uma expressão bíblica dizendo assim que era face a face e não olho no olho. Outra coisa que você tem que ficar atento aí na sua leitura bíblica é sobre a palavra anjo do Senhor. Por que eu estou dizendo, fique atento a essa expressão anjo do Senhor. Então você vai ter diversas categorias de anjo
e um em especial que vai ser chamado anjo do Senhor. Porque alguns teólogos vão estar escrevendo que esse anjo do Senhor era o Cristo pré-encarnado. Cuidado com essas expressões. Pode ser? Pode. Lembra, aquilo que o texto não diz pode ser qualquer coisa. O que não pode ser é nós afirmarmos aquilo que a Bíblia não nos permite, que ela mesma não afirma. Ou seja, se aparece lá anjo do Senhor, é anjo do Senhor, e não verbo pré-encarnado. Por que não é o verbo pré-encarnado? Porque não aparece que é o verbo pré-encarnado. Aparece anjo do Senhor. Agora, se você tem o ponto A e o ponto B, anjo do Senhor, e o verbo que se faz carne, e você precisa construir uma ponte para isso, uma ponte que você não violente nenhum dos textos bíblicos. Porque a Bíblia vai dizer que aquele verbo se fez carne e foi visto, ouvido e tocado. Logo, antes dele se fazer carne, antes dele ser concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele não foi visto e nem tocado. Obrigado e até o nosso próximo encontro.